Boa noite a todos, a todas. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto de Lei 43 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2023, no âmbito da administração direta e indireta do município. Eu gostaria de informar aos participantes munícipes que poderão formular suas perguntas pertinentes ao tema desta audiência pública. Aos munícipes que estão participando online, envie as perguntas através do banner da audiência pública que está disponibilizado na página inicial do site da Câmara Municipal de Osasco, www.osasco.sp.leg.br. Trabalhando a transparência através do Legislativo, essa é mais uma ferramenta de participação popular para as audiências públicas aqui da Câmara Municipal. Eu convido o nobre servidor André Patrício para secretariar os trabalhos desta noite. Eu agradeço e está fazendo parte da mesa dos trabalhos de hoje o secretário de Finanças do município de Osasco, Bruno Mancini. Presentes ainda nesta audiência, o Dr. Luiz Henrique, da Secretaria de Planejamento e Gestão, secretário adjunto representando o secretário Éder Máximo. Agradeço a presença do Celso Portela, chefe de gabinete da vereadora Ana Paula Rossi. Agradeço também a Cíntia Correia, secretária da Secretaria Executiva da Mulher e da Promoção da Diversidade. Obrigada. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: eu, Elza Natal de Oliveira, como presidente, Fábio Chirinhã, como relator, Batista Comunidade como membro, Luiz Carlos Soares de Oliveira, o Julião, como membro, o Ralf Silva também como membro. Nós informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, nos canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias o evento estará disponível também no nosso canal do YouTube. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores e faça a leitura do ofício número 24 de 2022. Gostaria de anunciar e agradecer a presença do vereador Carmônio Bastos aqui conosco e aproveito a oportunidade para ler o ofício da vereadora Elza Oliveira solicitando a realização da audiência pública. Osasco, 1º de junho de 2022, ofício comissões número 24 de 2022, ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 24 de junho de 2022, às 18 horas, no plenário Tiradentes, iniciativa da Comissão de Economia e Finanças, para debater o projeto de lei 43 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2023 no âmbito da administração direta e indireta do município. Solicito também que seja enviado convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Elza Natal Oliveira, presidente da comissão. Vou aproveitar a oportunidade também para ler o ofício da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, em resposta ao questionamento do vereador Rogério Santos, através do ofício GV 116/2022. A Câmara Municipal de Osasco, ao ilustríssimo vereador Rogério Santos. Encaminho através deste ofício respostas às dúvidas referentes ao projeto de lei que versa sobre as diretrizes orçamentárias de 2023, levantadas através de ofício de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência. Agradecemos os questionamentos e estamos à disposição para demais dúvidas. Atenciosamente, Éder Máximo, secretário de Planejamento e Gestão do município de Osasco. E informamos que, no tempo oportuno, o ofício com as respostas será encaminhado ao gabinete do vereador.
Peço ao vereador que queira fazer as perguntas ou os que estiverem acompanhando também online, que se inscrevam com o nosso secretário ou então encaminhem-nos as mensagens. Eu gostaria de convidar a senhora Jaqueline Rocha dos Santos, diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário, para que faça uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos, nobres vereadores, e a quem nos assiste também pela TV Câmara e aqui presencialmente também. A ideia dessa audiência pública, e sobretudo da apresentação que eu vou fazer, é mostrar de forma resumida, simplificada e numa linguagem mais clara, o conteúdo dessa peça que a gente encaminhou aqui para a Câmara, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Esse quadro, ele demonstra o ciclo orçamentário e a ideia dele é mostrar em que posição que a gente está nesse momento da audiência. Então, esse projeto de lei, ele é referente à LDO 2023. O ciclo ele é dividido em 3 etapas, que a primeira é a de planejar o orçamento. Então, a gente faz um planejamento para 4 anos, nesse caso é 2022 até 2025, por meio do plano plurianual. A segunda etapa é o de orientação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem esse papel de orientar. E a terceira etapa é a etapa da execução, por meio da própria Lei Orçamentária Anual, que a gente entrega, inclusive, no dia 15 de outubro, aqui na Câmara. O conteúdo dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela compreende as metas e prioridades para o exercício de 2023. Ela deve ser compatível com o plano plurianual, orientar a elaboração da LOA, e também, se tiver alguma modificação na legislação tributária, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias também que tem que fazer essa previsão. O projeto de lei ele é composto pelas perspectivas econômicas, pelo anexo de metas fiscais, anexo de obras em andamento, pelo processo de elaboração, anexo de riscos fiscais e anexos de metas e prioridades. Aqui a gente vai falar de forma resumida tudo isso aqui, mas no portal da transparência aqui da Câmara já tem esse projeto de lei na íntegra, então dá para ler todo o conteúdo e todo o detalhamento também. A gente tem um processo de participação, aliás, o processo de elaboração das peças orçamentárias é conduzida por 4 grandes frentes, que uma delas é a participação popular, o outro é relacionado aos diagnósticos da cidade, as oficinas das secretarias e o plano de governo do governo atual. Esse processo de elaboração que está apresentado aqui, ele se refere ao processo de participação do PPA. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela está diretamente ligada ao PPA, a tudo que foi construído naquele momento, que, inclusive, também teve audiência pública aqui, com todo o detalhamento, e está gravado no YouTube. Dessas 4 frentes, foram levantados os objetivos, as prioridades e os indicadores, levantado o planejamento estratégico para a cidade, e daí surgiu o nosso PPA. A LDO contempla tudo isso também, então ela não é uma nova peça, ela é uma peça dentro de uma estrutura que já foi construída usando todas essas informações. Com relação à participação popular, no plano de governo e no PPA também, a gente tem um eixo que chama Governo Aberto, Plural e Democrático. Ele tem 2 objetivos estratégicos, que um é de revolucionar a transparência e a participação, abrindo o governo para o cidadão, e garantir a criação colaborativa na formulação e implementação
de políticas públicas. A gente conseguiu atrelar esse processo de participação da LDO à execução do primeiro plano de ação de governo aberto, agora que começou em janeiro. Ele tem um dos compromissos desse plano, ele é o de territorializar a participação da população na elaboração e no monitoramento do orçamento de Osasco, ocupando espaços públicos, fortalecendo a transparência e democracia por meio de uma linguagem cidadã. Uma outra ação que foi feita com relação à participação nesse processo de construção da LDO foram as oficinas sobre o funcionamento do orçamento público. E ela foi feita com os conselheiros participativos, foram em 2 dias, em horários diferentes, para que todos pudessem participar. E aí, nesse momento, foi lançada, inclusive, uma cartilha da coleção Osasco Aberta, que é uma cartilha contando as contas, o orçamento em quadrinhos. A ideia é apresentar de forma bem clara o que é o orçamento público e mostrar também a importância da participação popular nesse processo de construção de políticas públicas. E, com tudo isso, também, Osasco está concorrendo ao Prêmio Internacional de Democracia Participativa. A gente foi classificado para a 2ª fase para concorrer a esse prêmio, sendo o 2º mais bem votado. No momento da construção do PPA, e, obviamente, agora, como a LDO está diretamente linkada com esse PPA, no momento da construção, foi olhado também os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, são 17 objetivos ao todo e 169 metas. Então, todas elas são sensibilizadas nesse processo tanto do PPA quanto da LDO, e vai seguir também para a Lei Orçamentária Anual. Quanto à metodologia utilizada para construir a LDO, a gente dividiu também em 3 blocos. O primeiro é o de preparação da informação, o segundo de discussão e o terceiro é a finalização para fazer a entrega desse projeto de lei aqui na Câmara. Na parte de preparação, teve capacitação de todos os técnicos orçamentários, levantamento da estratégia do PPA para poder realmente fazer esse link com uma peça que já tinha sido construída, levantamento das obras em andamento, a análise da execução orçamentária, projeção econômica da estimativa de receita para 2023. E essa é uma parte muito importante, porque a gente sempre trabalha com orçamento de forma equilibrada. Então, primeiro, a gente precisa fazer a estimativa da receita, para depois pensar nos projetos e onde vai ser gasto esse dinheiro. A segunda parte foi a parte de discussão, com reunião com as áreas, com as secretarias, atualização também dos status dos projetos que já estão em andamento, já estão em execução aqui no município. E a terceira etapa foi um caderno de priorização, porque o orçamento ele precisa estar em equilíbrio. Então, quando a gente faz o levantamento da receita e o levantamento de todos os projetos, às vezes precisa fazer um ajuste, porque ideias a gente tem de montão. E aí, esse caderno de priorização serviu justamente para isso. E, por fim, teve a elaboração dos quadros fiscais. Aqui tem um quadro resumo da estimativa de receita. É um comparativo com a lei orçamentária para 2022 e o que a gente está colocando de previsão para 2023. Com relação aos impostos e às taxas, a gente prevê um crescimento de arrecadação em 31%. Referente à receita de capital, a gente tem uma queda de 56%, só que é mais por prudência que tem esse valor inferior. A gente, por prudência, prefere não colocar todas as ideias e todos os projetos de captação de recursos que a gente tem, da União ou do Estado, e a gente coloca somente o que já está numa fase mais madura. Se esses projetos se concretizarem ou avançarem a sua maturidade,
a gente faz a inclusão agora no momento da lei orçamentária anual, ou mesmo na execução orçamentária por meio de excesso de arrecadação. Então, o total da nossa receita prevista para o ano que vem é de 4.728.000.000, 16% a mais do que o o previsto na lei orçamentária anual para 2022. A ideia desse quadro não é o de prestação de contas, né? Foi feita agora, no final do mês passado, a prestação de contas da execução orçamentária desse período. Então, já pode perceber pela prestação de contas que a receita, inclusive, já tem uma previsão maior do que essa que a gente previu para 2022. Esse quadro é um quadro de distribuição das despesas por grupo. O total para 2023 ele coincide com o valor que foi colocado na receita. Então, entra naquilo que eu falei da necessidade de ter um equilíbrio entre a receita e a despesa. Nesse quadro, a gente vê que 56% do total da despesa ela está prevista em outras despesas correntes, e ela está linkada mais às despesas de manutenção e projetos correntes do município. 33% está direcionado à despesa com pessoal, 4% em investimentos. Esse outro quadro, ele também fala da despesa, é o mesmo valor total do quadro anterior, mas a distribuição dele está pelos 19 eixos do plano de governo e também do PPA. Então, é só uma forma de visualizar e para fazer o monitoramento de tudo que a gente está atingindo do que foi planejado nesses dois instrumentos. Aqui do lado direito, eu coloquei um quadrinho só para mostrar o resultado da nossa despesa quando a gente exclui as despesas intra-orçamentárias. Porque, nos quadros de metas fiscais, a gente não usa esse valor total. A gente faz essa dedução da intra-orçamentária, que nada mais é que descontar a duplicidade de transações feitas dentro do próprio município. Exemplo disso é quando a prefeitura faz uma transferência para o Instituto de Previdência referente à cota patronal de um servidor. Então, para não contar duas vezes uma mesma despesa, a gente faz esse desconto da intra-orçamentária. Então, com relação ao desconto da intra-orçamentária, a nossa receita fica em 4.562. Esse é o quadro de metas anuais, e aqui é onde já tem o desconto das intra-orçamentárias. O foco desse anexo ele é olhar as metas do ponto de vista do endividamento. Então, a gente consegue estabelecer as metas e olhar para ele tanto para ver a evolução da nossa dívida por meio do nosso resultado nominal, como também pela nossa necessidade de financiamento. Então, nesse caso, a gente tem um superávit primário previsto para 2023 de 143 milhões. E esse valor ele mostra que a gente tem condições de arcar com todo o nosso compromisso e, ainda assim, reduzir o estoque da dívida. Esse outro quadro mostra como que a gente vai financiar as despesas que a gente está prevendo para o ano que vem. Então, 54% de tudo que a gente vai gastar em 2023, tudo que a gente está fazendo de previsão, se refere aos recursos vinculados, e 46% se referem aos recursos que são livres. Então, esses vinculados eles são meio que carimbados. Então, é carimbado para o ensino, para a saúde, às vezes tem recursos de fundos municipais, e a gente não pode usar para qualquer despesa, ela já tem uma destinação específica. Aqui, para finalizar, é um quadro que mostra o total de programas, ações e iniciativas que a gente tem para 2023. A previsão é de 52 programas de governo, 252 ações e 1.289 iniciativas para poder executar. Então, tem muito trabalho pela frente, assim como esse ano também.
a perspectiva é que a gente atue bastante. E era isso que eu tinha para apresentar sobre esse projeto de lei. Muito obrigada, Jaqueline. Parabéns pelo trabalho de vocês, da Secretaria de Planejamento, sempre esclarecendo aqui com muita clareza as informações de finanças, que muitas vezes as pessoas acham um tanto complicadas de entender, né? Eu sempre falo que é como se fosse, teoricamente, como um orçamento dos nossos lares, né? A gente não pode gastar além do que tem, a gente precisa administrar o que gastar e com cada coisa, e é isso que o município precisa fazer também. Eu quero aproveitar e agradecer a presença do Salomão Júnior, nosso secretário da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência. Obrigada, Salomão, pela presença, viu? Você é maravilhoso. Antes de passar a palavra para o Bruno, vamos anunciar as pessoas que estão presentes e agradecer. Fabiana Grosso, fundadora do Instituto Sofia Valley, deve ser isso. Karine Simões, subsecretária do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças, que sempre nos ajuda muito, sempre está aqui também em todas as audiências. Alexandro Cruz da Silva, assessor na Secretaria de Finanças também, Secretaria de Finanças sempre marcando presença aqui em peso. A Jaqueline, que acabou de falar, muito obrigada. Elias Fernandes Cassundé, diretor do jornal Cidade em Alerta. Obrigada, Elias. É fundamental que a comunicação sempre acompanhe também os trabalhos, não só do Executivo, mas do Legislativo também. Muito obrigada pela presença. Marcelo Risse, acho que é Saleira, está bem miudinha, né, Marcelo? Marcelo Risse, que é diretor do Departamento de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento e Gestão, também um super parceiro. Obrigada, viu, Marcelo? Jéssica Escapim, maravilhosa, a gente sempre troca bastante figurinha, está diretora de Políticas Sociais, no lugar certo, sua cara, né? Luciana Aparecida Afonso Pignatari, coordenadora de projetos na Secretaria também de Planejamento e Gestão. Hugo Moisés Camacho Gomes da Silva, que é oficial administrativo no Departamento de Governo Aberto na Secretaria de Planejamento. Hugo, grande parceiro, obrigada pela presença aqui. Felipe da Costa, coordenador de programa do Departamento de Governo Aberto, também da Secretaria de Planejamento. Bruna de Almeida Guimarães, economista na Secretaria de Planejamento e Gestão. Atenágores Marques Praça, gerente de qualidade do gasto público. Que responsabilidade, né? Também da Secretaria de Planejamento e Gestão. Departamento Orçamentário. Luana Silva Braga, estagiária do Laboratório de Governo e Políticas Públicas, Labora CEPLAG. Muito obrigada, Luana. Carolina Matias, coordenadora de projetos no Departamento de Governo Aberto, também e Cidadania, Secretaria de Planejamento e Gestão. Milena Coimbra de Carvalho, diretora do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania na CEPLAG. Claudineia Vargas de Jesus, assistente social na Secretaria de Saúde, muito obrigada pela presença. Marina Lopes, coordenadora de projetos na Secretaria de Planejamento e Gestão. Fernando Mariano da Rocha, contador, obrigada, Fernando. Fábio Gomes Marques, economista, representando o Poder Público. Muito obrigada. Eu convido agora o secretário de Planejamento e Gestão, secretário de Finanças. É que o Bruno foi tanto tempo secretário de Planejamento e Gestão. Prometa, pelo amor de Deus. Não, e falei com tanta segurança, não é, Bruno? Eu já vou tomar uma advertência que eu trouxe a filha no trabalho hoje, eu não posso tomar outra. Aliás, parabéns, super pai, tá certo. Bruno, por gentileza, fique à vontade e faça uso da palavra. Obrigada. Gente, boa noite. Eu vou pedir licença e falar daqui da mesa mesmo. É só um recado rapidinho. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui na Câmara.
a gente reconhece a Casa do Povo quando ela está cheia de gente. Eu fico feliz de ter colegas, amigos queridos, né, pessoas da sociedade civil também acompanhando essa audiência pública. Eu fico muito honrado de poder estar aqui defendendo, junto com a nossa equipe, depois da explanação da Jaque, e agradecer toda a nossa equipe da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Finanças, que estão aqui presentes, além do Salomão, da Cíntia, o pessoal da saúde também, agora eu só me esqueci o nome, mas é muito importante a gente tentar trazer para essas discussões, aqui onde é a Casa do Povo, do que se trata o orçamento público, né? A Elza trouxe alguns elementos, né, de que às vezes é importante a gente simplificar essa discussão para que ela represente de fato do que ela trata, né? E as diretrizes orçamentárias, elas tratam de educação para o nosso povo, de saúde, de segurança, de combate ao racismo, de políticas para pessoas com deficiência, política para mulheres. É muito importante que a gente lembre por que a gente está aqui. E aí eu fico muito orgulhoso da gente ter participado de um processo tão plural e uma construção tão colaborativa para essa proposta de diretrizes orçamentárias, plenamente alinhado com o plano plurianual, que já foi aprovado aqui, a gente está executando, né, e vamos apresentar relatórios dos avanços, né, muito brevemente, e dizer que a gente está vivendo um momento privilegiado, né, e é um momento de muita cautela. A gente falou isso na última audiência pública aqui. A gente precisa conseguir garantir que o crescimento econômico que a gente tem experimentado se transforme em desenvolvimento social equitativo, né, e equilibrado para todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. E esse orçamento representa isso. Eu fico muito orgulhoso de olhar para essa peça orçamentária, e além de toda aquela codificação de números e aquelas coisas, as partes complicadas e difíceis do povo entender, de ver que tem pessoas retomando a felicidade, pessoas conquistando moradia, pessoas tendo o seu digno tratamento de saúde, e que a gente vai ter um Osasco melhor ao final desse ciclo orçamentário de 2023, que começa agora com a LDO, e a gente vai aprofundar na lei orçamentária ao longo do segundo semestre, e aí sempre disposto a discutir aqui. Então, meu recadinho era mais sobre isso, agradecer o seu carinho, a sua calorosa recepção sempre conosco aqui para discutir os temas orçamentários. A Comissão de Economia e Finanças tem dado show nessa gestão, e isso deve à sua responsabilidade, a forma como você trabalha. Agradecer ao meu vereador Carbônio Bastos, que é um sempre parceiro do governo também do Podemos, junto com a Elza, que tem feito um trabalho muito importante, né? Tem uma trajetória ligada ao esporte, mas tem trabalhado em muitas questões sociais também importantíssimas. Carmônio, obrigado. E agora a gente queria mais ouvir mesmo, né? A audiência, a gente fala, mas o princípio dela é ouvir as propostas, os questionamentos, e estamos aqui para poder discutir. Eu não posso deixar de registrar, né? Vocês estão vendo aí na telinha, a Mia veio aqui participar, ela já deu o recado dela, ela disse que quer mais parquinho em Osasco, né, filha? E a Yolanda está a caminho também, então me dá mais orgulho ainda poder trabalhar pelo futuro da nossa cidade, sabendo que as minhas filhas vão poder aproveitar desse futuro melhor que a gente está construindo. Muito obrigado a todos, uma ótima noite para a gente. Muito obrigada, Bruno. Nós não temos nenhuma pergunta? Não? Perfeito. Eu agradeço ao nobre vereador Carmônio, que esteve presente, agradeço a todos os palestrantes, agradeço a todos que vieram aqui presencialmente nesta noite de sexta-feira, a todos os participantes desta audiência pública. Eu agradeço também aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, de alguma maneira, prestigiaram essa audiência por videoconferência. Agradeço também aos servidores da Câmara, que sempre organizam com muito carinho e trabalham nesta audiência pública. Eu brinquei que o André Patrício só falta o mandato, porque ele tem nos ajudado muito aqui, e, às vezes, infelizmente,
as pessoas nos bastidores acabam quase que nunca aparecendo, mas são peças fundamentais. Eu aproveito também para agradecer a minha equipe, sempre muito dedicada, e sempre me acompanhando até tarde nos serviços aqui com a nossa cidade. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes e desejo uma ótima noite a todos e declaro encerrada a presente audiência.